Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Deus nos abençoe nesta noite. Deus nos guarde, Deus nos proteja, esteja conosco. Você que faz parte desse canal, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. E você que ainda não faz parte, mas está nos ouvindo agora pela primeira vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Se você quiser fazer parte do nosso canal, você fique à vontade aí. Você pode clicar em inscrever-se e você não paga absolutamente nada por isso, né? Você pode ouvir aí, nós temos quase 500, estamos nos aproximando de 500 mensagens já gravadas, todas com o objetivo de honrar, bendizer e louvar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. E eu quero dar continuidade a esse tema que é relevante no mês de setembro, tanto nacional quanto mundial, que é a questão do suicídio, né? E nós estamos trazendo algumas mensagens que estão na Bíblia e que também tem essa temática para mostrar a importância que isso tem, né, para o cuidado na sociedade, como a gente pode, como igreja, dar uma resposta a isso, né, visto que a igreja tem um papel social importantíssimo, no resgate dessas vidas e também despertar, né, para que a gente possa entender, né, que esse tipo de público e até outros que apresentam alguns tipos de transtornos até mais graves, né? A gente não tem assim um preparo para lidar com esse tipo de público no contexto igreja, né? Mas fica aqui a reflexão sobre isso, tá? Então eu quero falar hoje de Jonas. Jonas, ele está escrito aqui no livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas 4 capítulos, né? É considerado um dos profetas menores. E esses 4 capítulos são interessantes aqui, porque eu vou extrair de cada um deles algo para a gente construir sobre essa questão do tema de suicídio, né? A primeira, ela está no capítulo 1, que é quando Deus chama Jonas, né? Que ele morava ali num vilarejo, próximo de Jerusalém, e servia ao Senhor. E Deus deu ordem, né, a Jonas que ele fosse para Tarsis, como diz aqui no verso 1, né, vá depressa, aliás, para Nínive, né, desculpa, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Nos versículos seguintes, no 2, no 3, vai dizer assim, Jonas fugiu da presença do Senhor, exatamente no versículo 3, né? Ele fugiu, e aí foi para Tarsis, depois desceu para Jope, e depois foi para o fundo do barco, porão do barco, e depois para o fundo do mar, né? Então, algo estava estranho nesse homem, visto que ele era um homem, de Deus, temente a Deus, mas que precisava, de alguns consertos, né? Ele é um sujeito igual a nós, precisava de alguns consertos, porque a forma como ele absorvia as coisas, a forma como ele percebia as coisas, a forma como ele interagia com o outro e com o mundo, não estava muito próximo daquilo que Deus queria para a vida dele como um profeta, né? Um homem de Deus. Estava meio que distante, ou, na melhor das hipóteses, essa compreensão de Deus, né? De quem Deus é, de que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, para Jonas ainda estava meio que distorcida isso, então ele não tinha um entendimento pleno de quem era Deus na vida de Jonas, né? No segundo capítulo, ele
entra em desespero, porque ele está lá no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, né, do ventre do peixe. E aí ele diz que no desespero dele ele clama ao Senhor. Então ele já tem um histórico de desespero, um histórico de reações negativas bem presente na vida dele, porque ele mesmo diz, né, no verso 2, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, né, do ventre da morte gritei por socorro. Então ele estava numa situação muito complicada, né? Mas Deus respondeu a oração de Jonas, né? E trouxe de novo Jonas para Nínive. E aí vem o terceiro capítulo que diz assim, de novo a ordem que foi dada no primeiro capítulo, Deus dá de novo. Vá à grande cidade, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E a determinação de Deus, aqui agora a ordem de Deus é que ele fosse lá para pregar essa mensagem. Aí o que a gente tem aqui no verso 3 é que Nínive, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. E no verso 4 diz que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive está destruída. Né? Vocês vão morrer porque vocês são pecadores, vocês vão morrer porque vocês estão fora do propósito de Deus, vocês vão morrer porque vocês são violentos, selvagens, cruéis e tal. Essa foi uma mensagem bem pesada, né? Mas a gente entende que essa mensagem pesada, ela também não veio assim por um acaso, mas até porque Jonas ainda não tinha sido curado totalmente, né, daquilo que ele precisava, até porque a forma como ele ainda estava percebendo ainda continuava distorcida. Por quê? Porque onde é que está isso para a gente ter evidências, né? A cidade era num caminho de 3 dias e Jonas percorreu só um. Tá aqui o verso 3 e o verso 4. Era necessário 3 dias para percorrer. Aí Jonas entrou na cidade em um dia, durante um dia proclamando. Então ele não fez toda a cidade. Ele saiu proclamando um dia só e aí se vira, né? Dê o jeito de vocês, eu já dei a mensagem, já mandei o recado, né? E Deus vai destruir vocês. E Deus não vai ter pena de vocês, não. Né? Se eu não estou tendo pena em proclamar isso, dizer que vocês vão para o inferno, imagine Deus. E aí vem o quarto, né? Ou aliás, um terceiro, todo o povo se arrepende, né? E Jonas fica chateado porque o povo se arrependeu. E Deus, no quarto capítulo, né? Ele ficou, né? Deus colocou ali uma árvore, né? Depois ele tirou essa árvore, né, um local ali que fez sombra, e aí fez um sol muito quente que Jonas estava a ponto de desmaiar. E ele disse assim, com isso ele desejou a morte e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Aí Deus disse a ele, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta que eu tirei aí? E ele respondeu, tenho sim. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer, tirar minha vida, ou então desejar o mal para mim com a morte, porque eu estou furioso. Tu teve misericórdia desse povo, E aí, essa percepção distorcida que Deus está tendo, que Jonas está tendo que Jonas está tendo a respeito de Deus, né? Mostra que o comportamento dele, depois do aceitar, digamos assim, do povo de Nínive se arrepender, ele, na sua percepção, achava inadmissível que Deus pudesse ter misericórdia dele. Então essa visão deturpada de Jonas fez com que ele tivesse um comportamento também deturpado. E aí ele vai agir dessa forma. É melhor eu morrer
né? Eu estou furioso, né? Porque tu pegou e simplesmente tu vai salvar esse povo, né? Então, o que isso nos traz assim? Às vezes as pessoas, elas entendem o Evangelho, entendem Deus de uma forma deturpada, né? Uma percepção a respeito de Deus fora daquilo que realmente Ele é. Então é uma distorção cognitiva, ou seja, naquele pensar, naquela percepção a respeito de Deus, ele distorceu isso para um lado que ele achava assim, não, Deus não é misericórdia não. Deus não é um ser muito bonzinho não, como vocês pensam. Deus ele é furioso e ele vai matar vocês. Se pecaram, e mata. E aí quando ele vê como Deus ele se manifesta, isso causa uma indignação. Por quê? Porque vai de encontro àquilo que ele tem como percepção a respeito de Deus, ou seja, vai de encontro àquela distorção cognitiva. E Deus parece que ele faz, com esse teste com Jonas, da planta ali que colocou, o vento, o sol, quente ali, tirou ali para que ele enfrentasse esse sol ali quente, que bateu na sua cabeça, aquela quentura toda batendo na sua cabeça. E ele respondeu que ele estava furioso com isso, porque não tinha uma percepção disso. E às vezes as pessoas fazem uma percepção, ou têm uma percepção distorcida a respeito de quem é Deus, o que ele pode fazer, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, que Deus ele aceita o arrependimento, que ele ama as pessoas e faz de tudo, de todos os meios para que a pessoa ela possa entender isso e fazer dentro dessa compreensão mais de quem ele é, fazer com que ele apareça mais na sua vida através da relação que se tem com Deus. Então, esse sujeito deseja a morte, Então, eu quero a morte do que poder entender isso, E Deus disse, Jonas, não é assim. Você não teve misericórdia, não teve misericórdia, Diz assim, você pensa que você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, nem nasceu numa noite, morreu na outra. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena dessa grande cidade? Você quer a morte porque não entende, não tem uma compreensão bem clara daquele que é o Deus que você serve, Então, essa pergunta, esse livro ele termina com uma pergunta e não tem resposta, não tem uma resposta que Jonas vai poder argumentar contra Deus, porque não existe isso, E aí só mostra para ele que o amor de Deus é uma grande dádiva, E que Deus ele estende o seu amor para todos, E aí você vê que até situações, E aí tem pessoas que às vezes não aceitam o que Deus está fazendo na vida delas, o que Deus fez, não aceitam que às vezes pode acontecer alguma coisa e acha que aquilo Deus é quem provocou. Deus é quem é o responsável por isso, Isso aconteceu porque Deus quis, Isso aconteceu porque Deus deixou que acontecesse isso comigo, com um parente, e não entende o plano de Deus, não entende o porquê de Deus está agindo nessas coisas, não entende o porquê de Deus está fazendo essas coisas, E acaba que esse pensamento distorcido toma conta da pessoa e faz com que a pessoa haja, sinta, se comporte de uma forma também distorcida. Que Deus em Cristo abençoe sua vida nesse dia, te guarde,
te proteja em nome de Jesus. Amém.